in life. E nesta manhã eu gostaria de falar convosco sobre compaixão And this morning I want to talk to you about compassion. e chamar a vossa atenção para um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. And I want to call to your attention a text that's in the Gospel of Luke, chapter 7, verse 11. Lucas 7, 11, e vamos ler. We're going to read. Aconteceu pouco depois ir ele à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Soon afterward he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. E com ela ia uma grande multidão da cidade. And a considerable crowd from the town was with her. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, E disse-lhe, não chores. "Do not weep." E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Then he came up and touched the bier, and the bearers stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." E o defunto assentou-se e começou a falar. And the dead man sat up and began to speak. E ele entregou-o à sua mãe. And Jesus gave him to his mother. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, Fear seized them all, and they glorified God, saying, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. "A great prophet has arisen among us, and God has visited his people." E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. And this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. E eu quero chamar a vossa atenção para o versículo 13, And I want to call your attention to verse 13. que diz que quando Jesus a viu, And it says, "And when the Lord saw her, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. he had compassion on her and said to her, 'Do not weep.'" A palavra compaixão neste contexto The word compassion in this context significa afeição, signifies affection, cuidado, care, ser movido por. being moved by. Quando nós olhamos para a compaixão nas Escrituras When we look at compassion in the scriptures e estudamos o seu significado, and we study its a significance, compaixão é um sentimento de empatia ou solidariedade compassion is a feeling of empathy or solidarity pelo sofrimento do outro. for the suffering of another. É acompanhado pelo desejo genuíno de trazer ajuda ou alívio a quem está a sofrer. It's accompanied by a genuine feeling to bring relief to those who are suffering. E é muito diferente de nós sentirmos pena de alguém. And it's very different than us just feeling pity for someone. Por vezes as pessoas confundem sentir pena com compaixão. Sometimes people can get confused with feeling pity versus Eu compassion. posso olhar para alguém, sentir pena da pessoa, I can look at someone and feel pity for them. e isso é simpatia, And that's sympathy, mas não é compaixão. but it's not compassion. Porque compaixão envolve um impulso ativo de cuidar, de trazer alívio. Because compassion involves an impulse to act, to bring relief, De ajudar, apoiar a pessoa que está a sofrer. to help and support the person who is suffering. E isso pode vir com ações práticas, And that could be with your actions, mas também vem com compreensão but it also comes with an understanding e haver um acolhimento, uma recepção do estado emocional da pessoa que está diante de nós. and embracing or understanding that person's emotional state. E deixa-me dizer-vos, quando falamos de compaixão, And when we speak about compassion, cuidado a termos nos dias de hoje something we need to be careful of in today's age, é com a insensibilidade. it is with insensitivity. Insensibilidade. Insensitivity. Eu não sei se acontece convosco, I don't know if this happens with you, mas o facto de nós vermos nas notícias todos os dias but the fact that in the news we see every day imagens tão gráficas graphic images de guerras, of wars, de violência, of violence, conflitos, of conflict. qualquer coisa que acontece, logo está alguém a filmar e a pôr nas redes sociais. As soon as something happens, someone's there with their camera putting it on social media. Acidentes, Accidents, mortes, Death. homicídios. murders. Ou seja em filmes,
If it might be in a movie, seja em jogos dos computadores, it might be in a computer game, seja nas notícias que todos os dias aparecem it online. might be on the news that we see every day online. Deixem-me dizer-vos que isso parece que nos tornou insensíveis à dor do outro. This seems to have desensitized us to the pain of another. Torna-se uma coisa tão usual que parece que a dor do outro já não... Olha, mais um que morreu. It becomes something so common that you feel like the pain of another is just, oh, just another one. As pessoas parece que ficam como que anestesiadas. Parece que já nada toca na alma delas. People become numb, like nothing touches their soul, A ponto das imagens de dor e de sofrimento deixarem de mexer. to the point of those images of pain and suffering, they don't move you anymore. Os primeiros dias que nós vimos na televisão a guerra da Ucrânia, The first days when we saw on TV the war in Ukraine, toda a gente queria ver o que é que estava a passar. everybody wanted to see what was happening. As mulheres com os filhos a fugir, The women and their children running, a entrarem nos comboios, jumping on planes, carrinhas a levar pessoas para a fronteira, vans taking people to the border, jovens que estavam a estudar, que deixaram os estudos e foram obrigados a ir para a frente de guerra. youth that were studying had to leave their studies and be forced into war. Todos estávamos com os olhos nos ecrãs e nas We notícias. all had our eyes on the screens and on the news. Mas passados todos estes meses, But after all these months, será que ainda mexe connosco da mesma maneira? does it still move with us in the same way? Há pessoas que são tão insensíveis There are people that are so insensitive que elas simplesmente dizem: oh, não é comigo, não quero saber. that they simply say, that has nothing to do with me, I don't care. Vou convidar-vos a fazerem uma pesquisa. I'm going to invite you to search. Não agora, durante o dia, se quiser. Not now, but later on. Vocês sabiam que nos Estados Unidos desaparecem por ano milhares de crianças? Did you know that in the US, every year, thousands of children disappear? Todos os anos. Every year. Em cada X segundos desaparece uma criança. Every few seconds, a child disappears. Às vezes acontece aquela coisa de ter fugido de casa e depois é encontrada mais tarde. Sometimes it happens, they'll run away from home and they're found later. Há aqueles problemas, divórcios, conflitos entre casais, fogem com o filho e depois a polícia logo os encontra. Or sometimes there's those separation issues where they run away with their children and then later the police find them. Mas você sabia que há um grande número de crianças no mundo e também no Canadá e nos Estados Unidos que desaparece Did you know that there's a great number of children in the US and the world that disappear e não há rastro delas? and nobody finds them? Você sabia? Did you know that? Quem é que fala sobre o assunto? Who speaks about this issue? Digam-me, quando é que vocês ouviram pela última vez um político ou o primeiro-ministro falar do assunto? Tell me, when have you heard a politician or a prime minister speak about this? Porque existem as redes de tráfico humano, Because there's human trafficking rings onde muita gente é levada para redes de prostituição, where many people are taken into prostitution rings, tráfico de órgãos, organ trafficking, onde por vezes aparecem corpos de pessoas e quando vão ver, faltam-lhe os órgãos. where sometimes someone's body will show up and their organs are missing. Por que é que não se fala disto? Why don't we talk about this? É só porque não é o nosso filho? Is it only because it's not our child? É porque não é alguém que nós conhecemos? Because it's someone we don't know? Ou seja, é um exemplo claro de insensibilidade. It's a clear example of insensitivity. Desde que o culto já começou, já desapareceram algumas crianças por este mundo fora Since our service started, a few children have disappeared worldwide, e parece que ninguém quer saber. and it seems like nobody cares Porque tornou-se uma coisa usual. because it's become something common. E isso acaba por trazer insensibilidade. And this brings insensitivity. E a insensibilidade diz coisas como: não é o meu filho. And insensitivity says things like, it's not my child. Pergunta: I'm going to ask you, como é que nós nos sentimos? Como é que nós nos sentimos quando estamos em sofrimento por algum motivo? how do we feel when we're suffering for a specific reason? Tentamos partilhar com alguém perto de nós o porquê é que estamos a sofrer. We try to share with someone close to us why we're suffering, E a pessoa parece que não quer saber. and the person seems like they don't care. Isso não é nada. Oh, that's nothing. Isso, tens essa dor, mas isso sabes lá tu que é dor. Oh, you have that pain, but what do you know about pain? Como é que nós nos sentimos? How do we feel? É terrível, não é? It's terrible, isn't it?
a insensibilidade do outro The insensitivity from the other, é terrível. it's terrible. E deixa-me dizer-vos o seguinte, And let me tell you the following. que o Senhor nos livre de termos um coração insensível. That the Lord would free us from having an insensitive heart. Porquê? Why? Porque o que a Bíblia diz acerca de um coração insensível Because what the Bible says about an insensitive heart, não é nada bom. it's not good. Deixa-me mostrar-vos. I'm going to show you. Provérbios 21:13. Proverbs 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, Whoever shuts his ears to the cry of the poor também clamará e não será ouvido. will also cry himself and not be heard. Ai, 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 ai. O que é que vocês acham? What do you think? Vejam outro texto. Let's see another text. Mateus 25:41. In Matthew 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Then he will say to those on his left, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste. For I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. sick and in prison and you did not visit me. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Then they will also answer, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and we did not minister to you? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizestes, não o fizestes a mim. Then he will answer them, saying, Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Quando não agimos com compaixão e cuidado em favor de quem está em dor, When we don't act with compassion in favor of those who are in pain, se eu desprezar a dor do outro, if I ignore the pain of another, no fundo, segundo as Escrituras, eu estou a desprezar a dor do próprio Jesus. according to the scriptures, I'm actually ignoring the pain of Jesus. Veja o que Paulo dizia aos Efésios. Look at what Paul said to the Ephesians. Digo isto e testifico no Senhor, Now this I say and testify in the Lord, que não andeis mais como andam também os outros gentios, that you must no longer walk as the Gentiles do, na vaidade do seu sentido, in the futility of their minds. entenebrecidos no entendimento, They are darkened in their understanding, separados da vida de Deus, alienated from the life of God, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, They have become callous and have given themselves up to se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Mas vós não aprendestes assim em Cristo. But that is not the way you learned Christ. Irmãos, quando falamos deste tópico da compaixão, nós precisamos de lembrar, afinal de contas, quem é que nos dá este exemplo de compaixão? Brothers and sisters, when we talk about compassion, we need to know, well, who gave us the example of compassion? Jesus deixou-nos um exemplo de compaixão. Jesus left us an example of Ou compassion. seja, e Paulo chama a atenção dos irmãos e da igreja, And Paul calls to the attention of the brothers and sisters in the dizendo: church, vocês não aprenderam assim em Cristo. saying, you didn't learn like this in Christ. Vocês não. Porquê? Porque a insensibilidade, de acordo com aquilo que Paulo está a dizer, Why? Because insensitivity, according to what Paul is saying, acaba por levar as pessoas a comportamentos e escolhas que afastam a pessoa do Senhor. ends up taking people to behaviors and choices that distance them from the Lord. Insensibilidade é um tipo de dureza de coração, Insensitivity is a type of hardness of heart, onde a gente vê o sofrimento do outro, mas parece que há como que uma barreira que não deixa isso tocar na nossa alma. where we see the suffering of another, but there's a barrier that prevents that from touching our souls. Então, apesar de vivermos um mundo tão gráfico, onde se vêem tantas coisas, So, although we live in a world that is so graphic and we see so many things, precisamos de manter o coração aberto e sensível ao sofrimento
do outro. We need to keep our hearts open and sensitive to the suffering of your neighbor. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, a Bíblia diz-nos que o Senhor, vendo-a, aquela mulher tinha perdido o seu filho. And when we look at the example of Jesus, we see, and when the Lord saw her, the woman who had lost her son, Imaginem o drama desta mulher. imagine the feeling of this woman. Viúva, She's a widow. não tinha marido, She had no husband. tinha perdido o seu único filho. She had lost her only son. Quer dizer que a família tinha sido embora. It means that her family was gone. Completamente desamparada. She was completely alone. Se uma viúva já sofria naqueles dias, mesmo com o apoio do filho, If a widow suffered in that time, even with their son's support, sem a presença do filho, a sua vida seria muito complicada. without the presence of their son, their lives would be very complicated. Jesus viu o sofrimento da viúva. Jesus saw the suffering of the widow. Jesus não disse, ela não me chamou. He didn't say, she didn't call me. Ela não veio à minha presença. She didn't come to my presence. Não, Jesus vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. No, it says when the Lord saw her, he had compassion on her. Jesus viu o sofrimento Jesus saw the suffering, e moveu-se a agir para aliviar a sua dor. and he moved to action to relieve her pain. Trouxe uma solução de acordo com o seu nível de autoridade. He brought a solution according to his level of authority. E sendo filho de Deus, tinha o poder e a autoridade para ressuscitar aquele menino dentre os mortos. And being the Son of God, he had the power and authority to resurrect that child. Demonstrou o poder de Deus, He demonstrated the power of mas God, também profunda empatia por quem estava a sofrer. but also profound empathy for who was suffering. E isto lembra-nos também a nós individualmente. And this also reminds us individually. Jesus conhece aquilo que tu estás a viver. Jesus knows what you're going Jesus through. conhece aquilo que tu estás a sofrer. He knows what you're suffering through. Mesmo quando por vezes sem querer comemos coisas com fome que não devíamos. Even if sometimes we eat things in hunger that we shouldn't. Ele age em misericórdia, He acts in mercy. responde às nossas orações He answers our e nos prayers. ajuda nas nossas And dificuldades. he helps us in our difficulties. Irmão, tu podes sentir-te só ou incompreendido, You may feel alone or misunderstood. mas eu quero lembrar-te que tu nem estás só, nem és incompreendido. But I want to remind you that you're not alone and you are not Jesus misunderstood. conhece os pesos que tu carregas, Jesus knows the weight you carry. da mesma maneira que Ele ajudou aquela mulher viúva, The same way he helped this widow. Ele também nos quer ajudar a nós nas nossas aflições. He also wants to help us in our afflictions. Então, o exemplo de Jesus para nós, que nos inspira, So an example of Jesus for us that inspires é um us. exemplo que se move em compaixão. It's an example that moves in compassion. Veja o que está escrito, Mateus 9:35. Let's see what is written in Matthew 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, Then Jesus went about all the cities and villages, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. and healing every sickness and every disease among the people. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, But then when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Então Jesus, a olhar para aquele povo, o que é que havia dentro dele? So Jesus, looking to those people, what happened inside of him? Grande compaixão. Great compassion. O que é que a grande compaixão de Jesus o fez What fazer? did the great compassion of Jesus make him do? Ensino, Teach, pregação preach, e cura. and cure. Ensino, ou seja, trouxe princípios e valores. He taught, he brought them principles and values. Pregação, ele desafiou as pessoas à mudança. He preached, he challenged people to change. E trouxe cura, resposta aos problemas que elas estavam a viver. And he brought cure and answer to the problems they were facing. Ouça com ouvidos de ouvir. Listen, Muitos cristãos por este mundo fora many Christians in this world são rápidos a julgar os outros. are quick to judge other São people. rápidos a criticar as pessoas. They're quick to criticize people. Quando, na verdade, eles deviam ser rápidos era a ensinar, a pregar e a curar. But in reality, they should be quick to teach, preach, and cure. Quando Jesus viu as ovelhas que andavam perdidas, When Jesus saw the sheep that were lost, escolhas erradas,
bad choices, estilos de vida contrários a Deus. lifestyles contrary to Olha a God. mulher adúltera que foi levada à presença de Jesus. Look at the adulterous woman who was brought to the presence of Ou aquela Jesus. que teve 5 maridos e o que agora tinha não era dela. Or the one that had 5 husbands and the one that she was living with was not Ou hers. pessoas que eram hipócritas e Jesus trouxe à luz a sua hipocrisia. Or people that were hypocrites and Jesus brought to light their hypocrisy. Como é que Jesus as via? How did Jesus see them? Como ovelhas que estavam perdidas, completamente sem direção. As lost sheep with no direction. Ou seja, e Jesus lidava com essas pessoas como? And how did Jesus deal with these people? Ensino, He taught, pregação he preached, e cura. and he cured. Se nós nem sequer estamos dispostos a ensinar alguém a agir de maneira diferente, If we are not prepared to teach someone to act differently, não critiques, don't criticize, não julgues, don't judge, não apontes, don't point your finger, porque isso faz de nós juízes. because that makes us judges, E nós não somos juízes. and we are not judges. Ou está aqui alguém que possa dizer: eu não tenho falhas na minha vida. Or is there someone here who can say, I don't have faults in my life? Toda a gente tem. Everybody has. Somos todos pecadores que precisam de um Salvador. We are Ponto all final. sinners that need a Savior. Queremos ser santos como o Senhor. We want to be holy like the Lord. Precisamos ser transformados pelo Senhor. We want to be transformed by Him. Estamos nessa caminhada de sermos moldados por Ele. We are in this path of being molded by E Him. quando nós vemos ovelhas perdidas, And when we see lost sheep, Deus não nos deu a autoridade para julgar, God did not give us authority to judge, mas Deus deu-nos o princípio de amar, but He gave us the principle of love como resultado da compaixão que o Senhor traz à nossa vida. as a result of the compassion that the Lord brings to our life. Quando nós olhamos para este mundo When we look at this world, perdido, it's lost, desorientado, it's disoriented, à beira de um conflito mundial, at the edge of a world conflict. tudo porque os políticos, cada um quer mostrar os seus músculos e mostrar quem tem mais força, All because politicians just want to show their muscles and see who has more strength. quando na verdade não são eles que vão para o campo da batalha, nem os seus filhos que vão para a frente da guerra. When in actuality, it's not them that goes to the battlefield or their children that go. Nós encontramos um mundo perdido e sem Deus. We find a world lost and without God. Muitas ovelhas sem pastor ou sem o bom pastor. Many sheep without their good shepherd. Então Deus conta conosco So God counts on us para sermos um raio de luz to be a ray of light no meio das trevas, in the middle of darkness, para levarmos a mensagem de esperança, to take the message of hope que Jesus tem o poder de transformar vidas hoje. that God has the power to transform lives today. Que Jesus tem o poder de retirar aquele que hoje está perdido e a viver em trevas e transportá-lo para a luz de Cristo. That Jesus has the power to take the one who is in darkness to the light of Christ. Então, qual é o desafio de Deus para nós? So what is the challenge of God for us? Veja, o apóstolo Paulo dizia isso. The Apostle Paul says, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. therefore be imitators of God as dear children, E andai em juízo. and walk in justice. É isso. Is that what it says? Andai em crítica. Walk in criticism. Andai em apontar o dedo ao outro. Walking in pointing their finger at someone. O que é que está escrito? What's written? Andai em Walk in amor, love, como Cristo também nos amou. as Christ has also loved us. Irmão, Jesus morreu por nós, ainda nós nem existíamos. Jesus died for us and we didn't even exist yet. Ele já tinha pago o preço, ainda nós vivíamos de costas voltadas para Ele. He had already paid the price and we still had our backs turned to Him. Fomos amados. We were loved. Ele nos amou primeiro He loved us first. e se entregou a si mesmo por nós, And He gave Himself for us. em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O resto do texto de Efésios. And as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Então, meus queridos, qual é o desafio para nós? So, my dears, what is the challenge for us? Imita Cristo.
imitate Christ E como é que Cristo andava? and how Christ walked Em compaixão. in compassion. Se Cristo está em ti e tu estás em Cristo, If Christ is in you and you are in Christ, tem que sair compaixão da nossa vida. we have to lead with compassion in our lives. Conforme eu vos dizia há pouco no início, As I told you in the beginning, compaixão não é sentir pena de alguém. compassion is not to feel pity for someone. Podemos ver situações tristes e infelizes que provocam lágrimas. We can see sad situations that bring us to tears. Ficamos doídos, ficamos contritos no nosso interior. We become contrite and hurt. Mas se nada fizermos mais do que apenas sentirmos pena de alguém, But if we don't do anything more besides feel pity for someone, nós não podemos chamar a isso de compaixão. we cannot call this compassion. Uma parábola que Jesus nos contou que nós conhecemos bem. A parable that Jesus taught us that we know A well, parábola do bom samaritano. the parable of the Good Samaritan. O homem foi roubado, estava lá partido no meio do chão. A man was robbed and he was laying on the floor broken. E a Bíblia diz-nos que primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita. Estão recordados? And the Bible teaches us that first the priest walked by. Oh, coitado. He said, "Oh, poor guy. Coisa terrível. What a terrible thing. Como é que fizeram mal a este homem? How did they hurt this man? Epá, mas isto está complicado. Que o Senhor te abençoe. Oh, but I'm a bit short on time. God bless you." Isto não é compaixão. This is not compassion. É sentir pena de alguém. It's feeling pity for É someone. ficarmos tristes pela condição difícil de alguém. It's feeling saddened by someone's condition. Imaginem Jesus Imagine Jesus ter tido esse tipo de compaixão para conosco. having had this type of compassion with Estava us. lá à direita do Pai, no céu, He would be at the right hand of the Father in e heaven, o Pai dizia para o Filho: and the Father would say to the epá, aquela Son, humanidade está perdida. "Oh, humanity is lost. Coitados, Poor things. coisa terrível. What a terrible Eva thing. nunca devia ter dado ouvidos à serpente. Eve should have never listened to the serpent. Olha, vão ter que se desenrascar. Oh, they're going to have to figure it out." E Jesus ao lado do Pai dizer: pois é, Pai, coisa terrível. And Jesus beside his Father saying, "I know, Father, it's terrible. Mas olha, paciência. But look, oh well, Qual seria a nossa mudança? what change would happen in us?" Não haveria. There wouldn't be. Não haveria. There wouldn't be. Por que razão há mudança em nós hoje? Why is there change in us today? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Because God loved the world, que deu o seu Filho Jesus Cristo, that gave his Son Jesus que Christ, deixou a sua glória, that left his glory, tomou a forma de homem took the form of e uma man, vez achado na forma de homem, tomou a forma de servo. and once he was a man, he took the form of a servant. A Bíblia diz-nos que ele humilhou-se a si mesmo The Bible says that he humiliated himself e pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. and paid the price for our sins on the cross. O amor de Deus e de Jesus por nós não foi um amor de coitadinhos. The love of Jesus was not a love of, oh, poor thing. Exigiu sacrifício. It required sacrifice. Exigiu um preço que foi pago, o sangue precioso de Jesus It Cristo. required a price that was paid, the precious blood of Jesus. Então, o desafio para nós não é pequeno, meus queridos. So the challenge for us is not small, my dears. Não é pequeno. It is not small. Deus também não nos pede para andarmos num nível de vida ou de autoridade que nós não temos. Jesus also doesn't ask us for us to live in a level of authority that we don't have. Mas no metro quadrado que nós ocupamos, But in the square meter that we occupy, o lugar onde nós caminhamos, the places where we as walk, pessoas com quem nos cruzamos, the people that we cross paths nós with, temos um desafio. we have a challenge. E o desafio é nós sermos estes imitadores de Deus. And this challenge is that we would be imitators of Christ. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver esta compaixão de Jesus nas suas vidas, That nas nossas people vidas. would look to us and see the compassion of Jesus in our lives. Quais são alguns dos inimigos da compaixão? What is the enemy of compassion? O comodismo. Comfort. Estamos muito confortáveis. We are very comfortable. E ajudar alguém a perder algum do meu conforto. And helping someone could mean losing some of my comfort. Outro inimigo da compaixão, o egoísmo. Another enemy of compassion is selfishness, Ou seja, o viver centrado em mim mesmo. living focused on myself, A indiferença indifference, ou insensibilidade, falávamos no início. or insensitivity, as we spoke to earlier.
um pseudo-amor. a Um pseudo-love, amor que a gente diz que ama, mas é um amor que não se sacrifica. a love that says that we love, but we don't sacrifice. Isso não é um amor genuíno. That's not a genuine love. Preconceitos. Preconceptions, prejudices. Só porque a pessoa pensa de uma maneira diferente, Just because someone thinks in a different way, veste de maneira diferente, wears something different, tem gostos diferentes, has different tastes, tem uma diferente cultura. has a different culture, Preconceitos prejudices. impedem-nos de agirmos em compaixão. It impedes us from acting in compassion. Outro inimigo da compaixão é vermos os problemas dos outros com os nossos olhos. Another enemy of compassion is seeing the problems of others with our eyes. Ou seja, nós não procuramos colocar-nos no lugar da pessoa. We don't seek to put ourselves in the person's spot. Nós sempre avaliamos a pessoa pelos nossos olhos. We evaluate them with our eyes. Eu recordo-me de um homem I remember a man que era talvez das pessoas mais rudes que eu conheci na vida. that was probably one of the rudest people I've ever met. E no início a minha postura com ele pronto, foi difícil para mim. And initially, my posture with him was difficult for me. Desculpa o meu português, Excuse my Portuguese, mas aquele homem era simplesmente bruto e estúpido. but that man was just rude and stupid. Mas um dia eu senti o Espírito de Deus mexer comigo a respeito da situação. But one day I felt the Spirit of God move me in relation to this. E eu procurei me sentar com aquele homem And I looked to sit down with this man e conhecer a sua história. and get to know his story. E sabe que história foi? And you know what story it was? Não foi à escola, He didn't go to school porque o pai deste homem, já com 70 e tal anos, achava que os miúdos não deviam ir à escola, deviam ir a trabalhar no campo. because the father of this man, although he was 70-something, thought children shouldn't go to school, they should go to work. Então este miúdo cresceu So this child was raised a ver os seus colegas e vizinhos a irem para a escola seeing his colleagues and his neighbors go to e ele era school, obrigado a estar lá com as ferramentas a trabalhar na terra porque o pai achava que ele não devia ir à escola. and he was forced to be there working in the fields with his tools because his father thought he shouldn't go to school. Então não sabia ler, não sabia escrever, He didn't know how to read or write. muita dificuldade em falar, He had a lot of difficulty speaking. não sabia usar coisas simples como pegar num cartão e levantar dinheiro do multibanco. He didn't know how to do simple things like get a debit card and go take money out at the ATM. Cresceu com uma revolta dentro dele. He was raised with a revolt within him. Pai bebia, pancada, violência, sovas de morte. His father would drink, he would hit him, there was violence. Ou seja, às vezes nós apressamos-nos a julgar o outro, Sometimes we're quick to judge the other person, mas somos muito lentos em tentar compreender a sua história, but we're very slow to try to understand their story, a tentar compreender porque é que a pessoa é como é. understanding why they are how they are. Isto não quer dizer que ele deva ser bruto e estúpido, This doesn't mean that he needs to be rude and stupid, mas precisa de homens e mulheres com compaixão but he needs men and women with compassion que o ensinem o caminho, que lhe ensinem o caminho do perdão, da restauração, that teach him the way of forgiveness and restoration, da importância de deixar Deus sarar as feridas of the importance of letting God heal his wounds para poder experimentar o amor de Deus. so that he can experience the love of God. Então, julgar, apontar o erro e a falha é rápido, So judging and pointing out his error and failure, that's quick. mas sentar, conversar, ouvir, dá um bocadinho mais de trabalho. But sitting, talking, listening, that's a bit harder. Mas esse é muitas vezes o desafio para nós. But that is many times the challenge for us. Então, o que é compaixão? So what is compassion? Trazer alívio a quem está a sofrer. Bringing relief to someone who is suffering. Exige uma atitude, It requires an attitude. exige ação e movimento. It requires action and movement. Por isso, meus queridos, So my dears, mais amor, more love, menos julgamento. less judgment. Mais amor, More love, menos apontar o dedo. less pointing your finger. Jesus, ele deu-se por preço de redenção. Jesus gave himself for the price of redemption. Ou seja, em Jesus nós encontramos um novo começo. In Jesus, we find a new beginning.
Então, se em Jesus nós encontramos um novo começo, So if in Jesus we find a new beginning, nós também precisamos de ser agentes de redenção, we also need to be agents of redemption, onde nós levamos a luz que Cristo trouxe até nós where we take the light that Jesus brought to our life e podemos levar essa luz a alguém que está em sofrimento à nossa volta, and we're able to bring that light to someone who's in suffering around para que us essa pessoa também possa experimentar este amor de Deus. so that person could also experience the love of God. João, ele dizia na sua carta, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, John said in his letter, "Little children, let us not love in word or talk, mas por obra e em verdade. but in deed and in truth." A compaixão de Jesus foi vista, foi sentida e foi experimentada. The compassion of Jesus, it was seen and it was experienced. Irmãos, algumas pessoas por vezes perguntam-me, Sometimes people ask, nós temos um projeto missionário na igreja, we have a missionary project here at the church. nós ajudamos um projeto com crianças de rua na Índia, We help a project with street kids in India, onde ajudamos um casal de pastores que está em Jhansi where we help a couple who is pastors in Jhansi. e também suportamos um programa alimentar que alimenta 50, 60 crianças de rua. And we also support a food program that feeds about 60 street children. E, irmãos, já lá fui 2 vezes, precisamos de regressar lá no ano que vem. And we've already been there 2 times. We need to return there next year. E algumas pessoas perguntam, mas porquê ajudar estas pessoas? And some people ask, but why help these people? Uma razão simples, It's simple. porque Jesus nos ensina a ter compaixão, Because Jesus taught us to have compassion, a irmos ao encontro daqueles que nada nos podem dar to go to those and help those that can give us nothing, e levar-lhes o amor de Deus nesse sentido. and take the love of God in that sense. Por que razão? Eu tenho ido à África para ajudar as escolas bíblicas, ou ensinar ali, ou estar com os pastores e os líderes e as igrejas. Porquê? Why have I gone to Africa to help with the Bible school and the leaders and the churches? Será que é porque eu gosto de andar em aviões onde a única coisa que funciona é os motores e mal? Is it because I like to be on planes that the only thing that works is the engines and poorly? Ou porque eu vou super confortável em classe económica com os meus braços cruzados em bancos super desconfortáveis? Or is it because I'm very comfortable in economy with my arms crossed and in uncomfortable seats? Com fusos horários estranhos, comidas estranhas? With strange time changes and food? É porque a gente não tem mais nada que fazer? Is it because we have nothing else to do? Não, se nós não tivéssemos mais nada que fazer, íamos ao México de férias. No, if we had nothing else to do, we'd go to Mexico on vacation. Mas por que razão vamos à África? But why do we go to Africa? Porque nós queremos agir em compaixão com aqueles que nada nos podem dar. Because we want to act in compassion towards those that can give us nothing. Queremos ir ao encontro daqueles que estão em necessidade à nossa volta e precisam de ajuda. We want to draw near to those that are in need around us and need our help. E eu quero dizer aos irmãos e à igreja And I want to tell you and the que church quando nós contribuímos para a missão, para o projeto missionário, that when we contribute to our missionary projects, nós estamos a agir em compaixão. we are acting in compassion. Quando investimos na obra de Deus, estamos a agir em compaixão. When we invest in the work of the Lord, we are acting in Por compassion. isso eu quero desafiar-vos a envolverem-se neste sentido. So I want to challenge you to be involved in this way. Agora, pergunta importante. So I have an important question. Quando não agir em compaixão? When to not act in compassion? Por vezes nós tentamos ajudar pessoas, mas elas não se querem ajudar. We might want to help people, but they don't want to be helped. Não ouvem ninguém, não aceitam ninguém, They don't hear anybody, they don't accept não anybody, aceitam conselho, they don't accept advice, não aceitam advertência, não aceitam o ensino, they don't accept your teaching, não querem mudar de atitude, they don't want to change their attitude, rejeitam a ajuda. they reject help. Irmãos, aí nem Deus pode trabalhar, There, not even God can act porque elas estão fechadas a que Deus trabalhe. because they are closed off to O God. Senhor quer transformar as suas vidas, The Lord wants to transform their mas lives, o coração está tão endurecido but their heart is so hardened que apenas a obra do Espírito Santo
pode convencer a pessoa. That simply the work of the Holy Spirit can convince that Então, person. quando não agir em compaixão? So when not to act in compassion? Quando o nosso ato de compaixão em direção à pessoa é rejeitado? When our act of compassion towards that person is rejected? Quando nós tentamos ajudar alguém, mas a pessoa rejeita a ajuda, nós não podemos fazer nada. When we try to help someone but that person rejects our help, we cannot do anything. Mas atenção, But pay attention. Deus não deixa de amar estas pessoas. God does not stop loving these people. Então nós também não podemos deixar de amar estas pessoas. So we also cannot stop loving these people. O pai do filho pródigo The father of the prodigal son estava continuamente a ver quando é que o seu filho regressava a casa. was continuously looking for when his son would return home. A sua postura para com o filho que estava a regressar a casa não foi de pau na mão, His posture for the son that was returning home was not with a stick in hand, não foi de dedo apontado. was not pointing a finger. A postura foi de um pai de amor, The posture was of a father of love, de um pai que estava feliz por ter o seu filho de volta em casa. a father that was happy to have his son home. Então, quando alguém não quer ajuda, So when someone doesn't want help, nós não podemos ajudar. we can't help. Quando alguém não quer conselho, When they don't want advice, nós não podemos aconselhar. we cannot give advice. Também não podemos seguir o caminho que eles seguem. We also cannot follow the path they Porque se follow. um cego seguir outro cego, caem os dois no buraco. Because if a blind is leading the blind, they'll both fall in the pit. Qual deve ser a nossa postura? What should our posture be? Uma postura de amor, A posture of love que tem um coração de pai that has a heart of a father e de compaixão para quem está perdido. and of compassion for who is lost, Saiba que as portas estão abertas para que essa pessoa possa ser restaurada. knowing that the doors are open so that this person can be restored. Então, o Senhor Jesus, quando viu aquela viúva com aquele filho que tinha morrido, So when Lord Jesus saw that widow with that son who o had Senhor passed, moveu-se de íntima compaixão he was moved with e compassion. disse-lhe: não chores. And he said, "Do not weep." Trouxe alívio à vida daquela mulher. He brought relief to the life of this woman. Querido irmão e irmã, My dear brother and sister, as nossas ações perante a situação do outro, our actions before another person's situation, perante as dores do outro, before their pain, não pode ser com juízos e pedras. cannot be with judging and stones. Há pessoas que acontece uma desgraça qualquer na vida de alguém When something bad happens in someone else's life, e agem logo sem qualquer sabedoria. some people act without wisdom. Oh, isto aconteceu por causa disto. Oh, this happened because of this. Ah, isto aconteceu por causa daquilo. This happened because of that. Mas Deus agora colocou a si ou a mim como juízes das situações. But did God place us as judges over these situations? Então, quando é com os outros foi maldição por causa disto ou daquilo, quando é consigo já não é por nada de especial. So if it was somebody else, it was, because of this and that, but when it's with you, Temos 2 pesos e 2 medidas. we have 2 weights and 2 measures. Meus queridos, nós não somos chamados a apontar dedos. My dears, we are not called to point fingers. Nós não somos chamados a fazer juízes de valor. We are not called to be judges. Como Jesus dizia àqueles homens que queriam apedrejar a mulher que tinha sido apanhada em adultério. As Jesus said to those men that wanted to stone that woman caught in adultery, Aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. the one amongst you without sin, Então, throw the first stone. então a nossa ação tem que ser sempre com compaixão. So our action should be always with E eu compassion. vou convidar o grupo de louvor a subir. And I'm going to invite the worship team to E, come up. e enquanto eles sobem, eu peço que vocês não se distraiam. And as they come up, please don't be distracted. Pergunta para nós pensarmos. I have a question for us to think about. Quem somos nós na vida dos outros? Who are we in the life of others? Quando Jesus fez aquele milagre tremendo, When Jesus did that great miracle, irmãos, um jovem estava morto. a youth was dead. Havia choro, havia tristeza. There was weeping and sadness. Jesus chegou, moveu-se de compaixão, trouxe vida àquele jovem. Jesus arrived, he was moved with compassion, and he brought life to that youth. O que é que o povo disse? What did the people say? Deus visitou o seu povo. God has visited his people. Vocês estão a ouvir bem? Did you hear that? Deus visitou o seu povo. God has visited his people. O povo reconheceu The people recognized que houve um mover de Deus naquele lugar, that there was a movement of God in that place que trouxe vida a alguém que estava morto. that brought life to someone who was dead. Pergunta para nós: A question for us.
Quando nós estamos com alguém when we are with someone e depois vamos embora, and then we leave, que ambiente é que fica no ar? what environment is left in the air? Que ambiente? What environment? Será que aqueles com quem nos cruzamos podem também dizer: epá, Deus deu-me mesmo encorajamento através desta pessoa? Can the people that we cross paths with say, wow, God really encouraged me through this Pá, foi person? mesmo bom conversar com esta irmã. It was great to speak with this sister. Foi mesmo bom ter tido a visita deste meu irmão. It was great to have a visit from this brother. Epá, eu estava mesmo a precisar deste telefonema. Esta irmã deu-me tanta força. I was really needing this phone call. The sister gave me so much strength. O que é que o povo disse quando Jesus ajudou? What did the people say when Jesus helped? Deus visitou o seu povo. God visited his people. Então isto deve ser um desafio para nós. So this should be a challenge for us. Quando eu estou com alguém, That when I'm with somebody, seja numa conversa informal, maybe it'll be an informal seja num conversation, telefonema que eu a faço, phone call I make, seja uma visita que eu a faço. visit I make. Você vai visitar alguém, está na casa de alguém. You go visit someone, you're in their home. O que é que deve sair de nós? What should come out of us? Compaixão. Compassion. Ai, pastor, mas você sabe lá a minha vida. Oh, pastor, but you don't know my life. Pergunta. A question. Quando Jesus começou o seu ministério, When Jesus started his ministry, Jesus sabia que ia morrer na cruz? did Jesus know he was going to die Sim on ou the não? cross? Yes or no? Sim. Que ia ser preso, que ia ser rejeitado, que ia ser traído. Sabia ou não? That he was going to be in prison, rejected, betrayed? Yes or no? Será que Jesus viveu o seu ministério a dizer: oh, pá, tu não imaginas, coisa terrível como vai acontecer. Did Jesus live out his ministry saying, oh, you can't imagine the terrible things that will isto happen? hoje as pessoas dizem Hosana ao rei que vem, amanhã dizem crucificam. Today, Terríveis. the people say Hosanna, and tomorrow they'll say crucify him. Ele não chegou perto da viúva e disse: sabes, eu também vou morrer daqui a um tempo. He didn't draw near to the widow and say, you know, I'm going to die soon too. Não te preocupes porque eu depois eu dou um olhinho no teu filho, porque eu também vou morrer. Don't worry, I'll look after your son because I'm going to die too. Jesus procurou viver o seu ministério, Jesus seeked to live his ministry, trazendo ajuda e alívio a quem estava à sua volta. bringing help and relief to those around him. E eu pergunto, And I ask you, será que o pai falhou para com o seu filho? did the father fail with his son? Foi ou não foi com ele? Did he? Foi. Mesmo nos momentos mais difíceis. Was he with him? Yes, even in his most difficult Mesmo nos times. momentos em que o pai ficou em silêncio. Even in the moments where he was in silence. Então, qual é o desafio para nós? So what is the challenge for us? Apesar de todos aqui, sem exceção, todos temos motivos na Even vida though, com without que nos exception, preocupamos. here we have things that we worry about. Coisas, pesos que temos no coração e na alma. Weight that we have in our hearts and our soul. Mas, irmãos, quando nós temos esta sensibilidade de procurar chegar à vida do outro But my dears, when we have this sensitivity to draw near to the life of e another viver em compaixão, and live in compassion, nós podemos também experimentar esta graça de Deus de maneira sobrenatural. we can also experience this grace of God in a supernatural way. Então, viva em compaixão. So live in compassion. Julga menos e ama mais. Judge less and love more. Aponta menos e ama mais. Point less and love more. Se tu vês alguém que está perto de ti que tu conheces, cuja vida não é melhor, If you see somebody that you know that their life is not so good, está como uma ovelha perdida. they are like a lost sheep. Jesus, ao ver as ovelhas perdidas, ele ensinou. Jesus, when he saw this lost sheep, he taught. Ele desafiou-os à mudança. He challenged them to change. Ele procurou trazer cura às suas He necessidades. sought to bring cure to their needs. Então este é o meu desafio para nós. So this is my challenge for us. Vamos nos mover em compaixão. We're going to move in E compassion. tenho um desafio prático para vocês. And I have a practical challenge E for o you. desafio prático é que esta tarde, This practical challenge is like this afternoon ou amanhã, or ou tomorrow na terça-feira, or on Tuesday, dependendo da situação. depending on the situation. Pensa em alguém que tu sabes que está a passar um momento difícil. Think about someone you know going through a difficult time. Pensa em alguém que tu sabes que está em grande dificuldade. Think about someone you know that is in great Se difficulty. está no hospital, vai visitar essa pessoa. They're in the hospital, go visit that Se está person. num lar da terceira idade, vai visitar essa pessoa. If they are in a nursing home, go visit that person. Podes dar um telefonema You can give them a call. e não te foques em ti. And do not focus on yourself. A pergunta é: como é que você está? The question is,
How are you? Como é que tu estás? How are you Como doing? é que está a tua saúde? How is your health? Como é que está o teu ânimo? How is your joy? E depois temos que fazer uma coisa difícil para alguns, And then we have to do something that's difficult for some. que é ouvir, That's listen sem interromper. without interruption. Eu sei que você tem vontade de dizer alguma coisa, I know you'll feel like saying something, mas não diga. but don't say it. Ouça. Listen. E no final você pode dizer, olha, posso orar por ti? And at the end, you can say, Can I pray for you? E orar junto com essa pessoa. And pray together with that person. Mover-se em compaixão. Move in compassion De forma que aqueles que estão à nossa volta possam ser abençoados in a way that those around us can be e blessed ver em nós também este amor de Jesus. and see in us this love of Jesus. Sabem, alguns podem pensar, mas eu estou com estes problemas que estou a viver. Do you know, some may say, Well, I have these problems I'm going Se há through. coisa que eu tenho aprendido ao longo destes anos, If there's something I've learned throughout these years, é que quando nós nos movemos em favor do outro, apesar de nós próprios termos dificuldades, it's that when we move in favor of others, even though we have our own difficulties, Deus sempre se move na nossa direção. God will always move in our Por direction. isso, quando nós vamos adorar o Senhor, So when we go praise the uma Lord, música que nos fala acerca do amor de a Jesus, song that talks about the love of Jesus, que nós também nos possamos lembrar que é por esse amor que nós devemos viver we should also remember it is because of this love that we should live, e é por esse amor que nós devemos também dar da nossa vida. and it is through this love that we should also give of our life. Por isso, hoje mesmo, So today, amanhã, tomorrow, liga para alguém que tu sabes que está em necessidade call someone you know is in need e age em compaixão. and act in compassion. Não apontes dedos, Do not point fingers. não julgues para que não sejas julgado, Don't judge so that you will not be mas judged, age em compaixão. but act in compassion. Fala em compaixão. Speak in Vamos compassion. ser imitadores de Jesus. Let's be imitators of Vamos Jesus. ficar de pé Let's e stand vamos orar. and we're going to pray. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Father, thank you for your word. Tua palavra traz desafio à nossa vida. Your word brings challenges to our life. Senhor, por vezes vivemos tão centrados no nosso mundo Father, sometimes we live so focused in our own life e ver tanta coisa à nossa volta que por vezes nos tornamos insensíveis. and we see so many things around us, we may become desensitized. Livra-nos da insensibilidade. Free us from insensitivity Mas dá-nos um coração segundo o teu. and give us a heart according to yours. Ajuda-nos a amar como Jesus amou. Help us to love as Jesus loved. Ajuda-nos a perdoar como Jesus perdoou. Help us to forgive as Jesus forgave. Ajuda-nos a agir em compaixão como Jesus nos ensinou. Help us to act in compassion as Jesus taught Senhor, e us. nós te pedimos que tu nos dês graça Lord, and we ask that you give us grace para, durante estes dias, Senhor, nós nos movermos em compaixão so that throughout these days we would act in em compassion favor da pessoa que tu vais colocar nos nossos corações. in favor of someone that you're going to place in our heart. Por isso, agora mesmo nós te pedimos, Senhor, So right now I ask, Lord, Espírito Santo, Holy Spirit, traz ao coração bring to our e heart traz à mente and bring to our a mind pessoa que precisa das nossas the palavras, person that needs our a words, pessoa que precisa da nossa visita, the person that needs our a pessoa que visit, precisa do nosso the abraço person that needs our hug, e que elas possam ver em nós and that they can see in us o amor de Jesus, the love of Jesus, o amor que the abraça, love that embraces, o amor que levanta, the love that lifts, o amor que restaura, the love that restores, em nome do Senhor in Jesus the Cristo, name of the Lord Jesus. para a tua glória.